das primícias, é o mover do molho. Pronto, mas não podemos entrar por aí, é nesse contexto, Flávia. Ok, então estávamos a ler em Hebreus capítulo 9, versículo 18 e 19, que diz o seguinte: pelo que, reparem este texto, nem o primeiro pacto foi consagrado sem sangue. Não vimos já isso? Qual foi o primeiro pacto? Qual foi o primeiro? Agora o cordeiro que foi morto. O cordeiro que foi morto. o primeiro pacto foi o primeiro a ser ratificado, assinado. Qual foi? O de Moisés. O de Moisés, muito bem. E reparem que ele diz no versículo a seguir, que é o versículo 19. Porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos novilhos e dos bodes com água, lã purpúrea e hisopo e aspergiu tanto o próprio livro como todo o povo. Alguma dúvida até agora? Pronto, este é chamado o Velho Pacto. Por quê? Por ter sido ratificado antes da Nova Aliança. Está certo? Pronto, espero que todos estejam a perceber. Agora vamos a Mateus capítulo 26, versículo 27 e 28. Mateus 26, 27 e 28. Alguém quer ler, por favor? A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Muito bem. Então, aí temos a nova aliança. E o que é que Deus nesse pacto, o que é que Deus nos propõe, irmãos? Uma vez que ele já foi ratificado, já foi assinado, nós aceitamos. O que é que ele quer fazer agora conosco? Escrever a sua lei no nosso coração. Porque, irmãos, se a sua lei estiver escrita no nosso coração, é impossível nós desobedecermos, nós pecarmos. O propósito de Deus é que Cristo vive em nós. E isto é uma aliança que Ele nos está a propor. E, irmãos, estamos no final do tempo para fazer aliança com Deus. Vou só concluir, porque já estamos a chegar à hora, não é verdade? Pronto, então vou concluir, não é concluir o estudo, porque havia mais coisas para dizer, mas vamos ler aqui em Patriarcas e Profetas, no capítulo 32, eu depois peço aos irmãos que leiam em casa, porque vale a pena, tem coisas muito bonitas aí, mas ela diz o seguinte: assim como a Bíblia apresenta duas leis, uma imutável e eterna e outra provisória e temporária, assim há dois concertos. Ellen White confirma, e nós nem precisaríamos do Espírito de Profecia, porque já vimos pela Bíblia, não é? Em Êxodo 24:8 e em Lucas 22:20, os dois concertos, o do Sinai e o concerto eterno. E então Ellen White continua: o concerto da graça foi feito primeiramente com o homem no Éden, quando depois da queda foi feita uma promessa, cá está, uma promessa divina de que a semente da mulher feriria a cabeça da serpente. A todos os homens este concerto oferecia perdão e a graça auxiliadora de Deus para a futura obediência mediante a fé em Cristo. Aqui está a misericórdia, a segunda oportunidade. Estão a perceber? E continua.
prometia-lhes também vida eterna sob condição de fidelidade para com a lei de Deus. Assim receberam os patriarcas a esperança da salvação. Este mesmo concerto foi renovado a Abraão na promessa, era uma promessa apenas: na tua semente serão benditas todas as nações da terra. E nós sabemos que essa promessa não se poderia referir a Isaque, porque em Isaque as famílias todas da terra não foram benditas, mas foi em Cristo. E depois mais à frente diz: se bem que este concerto houvesse sido feito com Adão e renovado a Abraão, não poderia ser ratificado antes da morte de Cristo. Existira pela promessa de Deus desde que se fez a primeira indicação de redenção. Fora aceite pela fé. Irmãos, fora aceite pela fé. E eu bato nesta tecla porquê? Porque Jesus disse: quando o Filho do Homem vier, porventura encontraria fé na terra? Irmãos, neste momento o povo de Deus está ficando sem fé para acreditar nesta aliança. E o Senhor nos está a fazer este apelo. E continua: contudo, ao ser ratificado por Cristo, é chamado um novo concerto. Outro pacto, chamado nas Escrituras o Velho Concerto, foi formado entre Deus e Israel no Sinai, e foi então ratificado pelo sangue de um sacrifício. O concerto abraâmico foi ratificado pelo sangue de Cristo e é chamado o segundo, ou novo concerto, porque o sangue pelo qual foi selado foi vertido depois do sangue do primeiro concerto. Há muitas coisas ainda a dizer a este respeito, irmãos, e é muito bonito. Eu tenho pena de não vos poder ler isto tudo aqui, mas os irmãos vão ler em casa, e o que eu vos apelo neste momento é, por favor, aceitem este concerto. Não temos mais tempo. O Senhor quer dar a vida eterna. E a Bíblia diz: quem tem Cristo, o que é que tem? Tem a vida eterna. Mas quando? No futuro? Hoje. 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 Que Deus nos ajude, irmãos, a fazer rapidamente esta aliança com Deus. Porque Deus está à espera de um povo, o último povo com quem possa fazer esta aliança, que aceite o seu filho, que abra as portas do seu coração, que confie para podermos ser o seu povo peculiar. As testemunhas, os mártires, porque a palavra testemunha vem do grego, do original, que é martireu. E o que Deus nos disse, deixem-me só dizer-vos isto, o que Deus nos disse é que a sua lei seria escrita no nosso coração com o dedo de Deus. E nós já vimos o que é o dedo de Deus. Lembram-se o que é o dedo de Deus? É o Espírito Santo. Amém. Eu posso provar isto pelas Escrituras. Eu posso provar pelas Escrituras. É o Espírito Santo. Agora, irmãos, se é pelo Espírito Santo que a sua lei é gravada no nosso coração, que é o dedo de Deus, o que é que Deus nos está a dizer com isto? Lembram-se daquela passagem de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, que Jesus disse antes de subir ao céu? Ele disse: e recebereis poder. Poder para quê? Já vamos ver. Ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis, Minhas testemunhas. ou seja, mártires. Irmãos, sereis meus mártires. Aonde? Em 3 lugares. Primeiro, Jerusalém. O que é Jerusalém? A igreja. Meus queridos, primeira fase do martírio, a igreja. Segundo, Samaria. Quem é Samaria? Eram irmãos dos judeus.
quando se separaram as tribos do norte, o reino de Israel do reino do sul. Então são as igrejas protestantes. E depois até aos confins da terra. Seremos mártires primeiro cá dentro. Porquê cá dentro? Porque a raiva é muito grande contra todos aqueles que estiverem cheios do Espírito Santo. Tal e qual como foi contra Jesus. Exatamente, e com Jesus, não é? Isso. E com Jesus. Meus irmãos, não tenhamos medo. Alegremo-nos, porque a Bíblia diz que eles não amaram as suas vidas até à morte. E porquê que não amamos as nossas vidas até à morte? Porque andamos no Espírito. Não andamos mais na carne, andamos no Espírito, irmãos. E é esta aliança que Deus está a propor a cada um de nós. Vamos dizer que não? Vamos aceitá-la. Interessante, né? Vamos aceitar. Eu queria só comentar rapidinho, eu estava estudando hoje, falando sobre as testemunhas, quando Satanás fez a primeira acusação a Deus, né? No céu ainda, a primeira acusação dele foi exatamente de que a lei de Deus ela não poderia ser obedecida. E a segunda foi quando ele fez o casal cair em tentação, ele usou o próprio exemplo de Adão e Eva como testemunha de que o que ele disse estava correto. Era a prova que ele queria. Era a prova, não é? Exatamente. Então, quando você me traz esse texto, aí Jesus e Deus o Pai nos usa também como testemunhas dele, que são aqueles que passaram por todas as provas e conseguiram vencer. Vencer como? Provando, fazer acontecer e vivendo a lei. Você vê que o motivo inicial, que é a lei, também será o mesmo motivo final, que é a lei. Exatamente, que a lei exatamente. É eterna, pura, santa, e pode ser guardada. Exato. Ok, irmãos, desejo a todos, vamos concluir com uma oração, mas desde já desejo a todos uma boa noite, ou uma boa tarde, e, ok, quem perder a vida por minha causa, xalá, percamos a nossa vida pecaminosa, muito bem, é isso mesmo. Desejo a todos, então, uma boa semana, e até para a semana, se Deus quiser.